Programa Jornadas com Cristina Long. Bom dia, pessoal. Eu sou Cristina Long mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vou te ensinar como lidar com o outro, com um chefe. Aquele chefe que você tem, que não vai com a sua cara. Aquela pessoa que trabalha com você, que é toda desestruturada ou que te incomoda. Aquelas pessoas que você tem à sua volta e que você não se dá bem. Vamos entender uma coisa de uma vez por todas. Se você não se dá bem com alguém, é porque, em primeiríssimo lugar, esta pessoa é diferente de você. Quanto mais diferente uma pessoa for de você, em vários termos emocionais, termos comportamentais, culturais, educacionais, até físicos, quanto mais diferente uma pessoa for de você, mais diferenças vocês vão sentir. E a probabilidade de vocês gostarem um do outro vai depender de muitos fatores, mas é mais provável que não. Então, vamos entender o seguinte. Se você tem um chefe, por exemplo, que pensa muito diferente de você, ele, quando olhar para você, ele vai provavelmente te desaprovar automaticamente. Por quê? Porque na cabeça dele ele faria diferente, de uma forma diferente, de outra forma que você vem fazendo. Então, um outro exemplo, se você tem uma colega de trabalho e ela é esquisita aos seus olhos e você não vai com a cara dela e ela também não vai com a sua cara, se você tirar o emocional da jogada e olhar de fora, você vai ver que a diferença está no como vocês interpretam a vida, no que vocês sabem da vida, no que vocês fazem no dia a dia. Por exemplo, se você tem uma pessoa do seu lado, que trabalha do seu lado e que é muito devagar, porque a pessoa, ou ela é muito prolixa, ou ela é muito lenta, ou ela realmente tem essa personalidade, esse comportamento dessa forma. E, vamos supor, nesse exemplo, que você seja uma pessoa super acelerada, super rápida, super, como eu posso dizer, super fácil de fazer as coisas, o seu comportamento vai ser muito diferente daquela pessoa. Então, vocês vão se estranhar. Por quê? Porque vocês vão gerar desconforto um no outro. E quando você gera desconforto, o que nós fazemos de forma automática? O nosso cérebro, ele rejeita o nosso inconsciente, né? A nossa parte ali emocional, ela fala assim, opa, não curti. Por quê? Porque não é o que você tem como estrutura certa. Então, aquilo que você é, aquilo que você entende como certo e errado, aquilo que você concorda, aquilo que você acha belo é seu, serve para você. Então, se você foi uma pessoa que aprendeu a pensar da seguinte forma, eu sou assim e o mundo vai ter que me engolir dessa forma, os outros vão ter que me aceitar, você está errado. Por quê? Porque você precisa compreender que se você pensar assim, você está querendo que o mundo se encaixe em você. E a inteligência emocional, a estrutura emocional adequada é a seguinte, é você que tem que entender que você tem que ser adaptável às pessoas que estiverem ao seu lado. Então, se você tem um chefe tirano, se você tem uma pessoa aí do seu lado que te traz muitos problemas, você precisa entender como você precisa se conectar com ela. Então, gente, eu tô só pincelando aqui o jeito ideal para você entender que é possível fazer uma grande mudança acontecer. Eu sou especialista em inteligência emocional e as pessoas chegam lá no consultório muitas vezes chorando, tomando remédios fortíssimos, assim, com os nervos à flor da pele por causa de alguém. E a pessoa, na verdade, não entendeu que aquela pessoa lá, que tem a opinião dela e que faz as coisas de uma determinada forma muito diferente dela, é só isso, é só um fato. Agora, eu ensino as pessoas a se encaixarem na outra, no nível emocional da outra. Isso é uma coisa que eu não consigo ensinar aqui na rádio, mas lá no consultório eu ensino para que as pessoas consigam fazer o outro gostar delas. Olha que interessante. Se você aprender a fazer isso, você vai ver que aquele problemão que você tinha com alguém, ele desaparece, porque de uma hora para outra, literalmente aquela pessoa que era um problema para você, passa a ser uma pessoa neutra. E você também para ela. A pessoa passa a gostar de você, ela passa a conversar com você. É como uma mágica, é muito interessante. As pessoas voltam e falam, Cris, eu resolvi
o maior problema da minha vida. Por quê? Porque antes eu estava presa emocionalmente, eu estava querendo que a pessoa me entendesse, que a pessoa me aceitasse, que a pessoa concordasse comigo, que a pessoa olhasse para o meu lado, ao invés de eu entender que eu que tinha que me encaixar na outra pessoa. E esse encaixe, gente, ele precisa acontecer de uma forma específica. E aí, a partir do momento que você aprende isso, acontece uma mudança extraordinária. Você não vai mais ter problema com o outro. Então, isso é comportamento emocional estruturado, é inteligência emocional. Eu sou Cristina Long, sou especialista nisso. E todas as sensações que forem geradas, né, que foram geradas a respeito de qualquer coisa que aconteceu na sua vida, os seus medos, as suas ansiedades, as suas sensações de insegurança, porque você passou por várias coisas na sua vida, isso eu mudo no consultório, criando novas sinapses neurais, né? Eu crio novas formas de sentir. Você vai se sentir diferente perante aquilo. E aí, quando você tiver de novo perante aquilo, quando você tiver com aquela mesma situação, o que vai acontecer? Você vai se comportar de uma forma diferente. Automaticamente, você, ao invés de reagir como você estava reagindo anteriormente, você vai passar a agir diferente. Olha que interessante. E aí a mudança acontece. Gente, uma pessoa que é desestruturada emocionalmente, ela tem um comportamento inadequado. Agora, eu te pergunto, você já parou para pensar se o seu comportamento está adequado, se você está gerando ações corretas para a sua vida, que vão trazer os resultados que você deseja? Eu peguei outro dia uma pessoa lá no consultório que foi mandada embora porque ela bateu de frente com o chefe dela. E ela tinha um super emprego, ganhava muito bem, tinha um monte de benefícios, mas a estrutura emocional dela não permitia com que ela realmente entendesse aquilo diferente. E quando eu mostrei para ela como ela deveria ter interpretado a situação, ela falou assim para mim: faz todo sentido. Se eu soubesse disso antes, eu não teria perdido meu emprego. E aí eu ensinei isso para ela, porque ela já estava começando a ter no novo emprego um impasse ali com um colega de trabalho, e ela já mudou isso. Por quê? Porque ela entendeu o que ela precisa fazer, além de eu ter criado dentro dela as novas sensações para que ela não reagisse de forma automática. Ela passou a ser mais racional e menos emocional. Então, olha que interessante, pessoas organizadas emocionalmente, elas têm esse conhecimento, elas precisam ser muito mais racionais do que emocionais. Por quê? Porque racionalmente você organiza qual é a melhor resposta a ser dada, você organiza qual o melhor comportamento a ser feito perante ali uma situação. Quando a pessoa ela vai para o emocional, ela passa muitas vezes para o descontrole, porque ela se perde naquilo, ela não sabe fazer o que tem que fazer. Então, gente, é muito importante você aprender isso. É possível aprender isso em pouquíssimas horas e sessões, na verdade. Numa única sessão você pode aprender isso, mas quando eu falo outras sessões é porque tem muitas outras coisas que você também pode aprender para ter relacionamentos fantásticos na sua vida. Então, anotem aí o nosso WhatsApp. Eu sou Cristina Long, o meu site é cristinalong.com.br. Nosso WhatsApp é 9 44 13 10 10. 9 44 13 10 10. É possível sim fazer uma grande mudança acontecer na sua vida. E eu quero te explicar uma coisa. Por exemplo, em termos de relacionamento, se eu pensar num casal, como é o casal competente? Você já parou para pensar? Você tem uma boa estrutura com a sua esposa, com o seu marido? Se você não tem, pode ter certeza que ou você está fazendo o papel errado, ou você está tendo expectativas erradas, ou você quer se tornar para o seu parceiro algo que não é ideal. Então, por exemplo, tem muita mulher que reclama porque ela gostaria que o parceiro agisse muitas vezes como o pai dela. Então, quando a mulher ela deseja que o parceiro haja como pai, cuidando dela, fazendo por ela, dando as coisas para ela, fornecendo aquilo que ela deseja, ela está no papel errado. Quando, por exemplo, o casal, né, ele precisa olhar na mesma direção,
fazer ali tudo certinho no sentido de ter alguns objetivos comuns, mas um olha para um lado, um olha para o outro, isso acontece, uma desestrutura. E na desestrutura, o casal começa a se distanciar. Então, existem papéis exatos que a mulher precisa cumprir perante o homem perante a mulher. E quando isso fica muito claro, é muito interessante, né? Como eu disse para vocês, eu sou especialista em inteligência emocional, ensino isso. Tem casais que aparecem lá praticamente se separando e aí um olha para o outro de outra forma, porque eles entendem que eles estavam tentando jogar o caminhão de lixo, né? As frustrações, os medos, as questões emocionais pessoais de um no outro, e querendo que o outro resolva, ao invés deles entenderem por que eles não estavam conseguindo ser e ter o que eles desejavam para não precisar jogar essa expectativa no outro. Então, com casais, gente, eu atendo separado, eu atendo num dia ou num horário, né, diferente a mulher e no outro o homem. Por quê? Porque primeiro a gente arruma a si mesmo, depois a gente se encaixa no outro. Então, um casal competente é aquele que sente poder em estar juntos, quando você tem aquela sensação ao voltar para casa, que lá na sua casa você tem uma amiga ou um amigo, que você tá louco para voltar e contar, que você tem aconchego no outro, sabe aquela coisa gostosa de você ter vontade de assistir um filme, de conversar sobre aquilo que vocês fizeram. Esse é um casal competente. Sexualmente falando também, precisa ter toda uma estrutura para que seja bom para ambos os lados. Agora, a maioria dos homens não sabe disso, a maioria das mulheres também não. Então, eu me especializei em estruturar isso. Eu me especializei em ensinar isto. E aí você vai transformar o seu casamento. Você vai transformar primeiro, antes de transformar o seu casamento a si mesmo. E essa estrutura, ela precisa acontecer, essa nova estrutura precisa acontecer para que você realmente faça novos comportamentos acontecerem. E aí você vai sair da frustração, da raiva, dos sentimentos errados e vai para aquelas sensações boas que vão fazer você realmente fazer uma grande estrutura acontecer. Eu trabalho principalmente com a programação neurolinguística associada à hipnose, né? A programação, né, é tudo aquilo que a gente aprende e como a gente representa essas experiências que nós tivemos, né? Então fica como uma programação dentro de nós, né? Nós temos uma programação pessoal que baseia-se nesses processos de aprendizagem, nas estratégias que a gente utilizou para entender ou que utilizaram, né, os nossos pais, as pessoas, os adultos que estavam à sua volta para entender a vida. Então, como você pensa sobre as coisas, como você sente a respeito das coisas que te acontecem, isso fez você tornar-se esse você. Então, quando as pessoas chegam lá no consultório, a primeira coisa que eu pergunto para elas é o seguinte: o que você quer? Aí a pessoa vai falar, eu quero tal coisa. Então, muitas pessoas querem dinheiro, outras pessoas querem melhorar um relacionamento, outras pessoas querem, por exemplo, aprender algo novo, querem mudar de vida, às vezes emagrecendo, às vezes tendo coisas que elas ainda não têm. Depois disso, que a gente estrutura isso, eu vou entender quem você se tornou. O que está faltando emocionalmente falando? Você se dá valor? Você tem poder pessoal? Ou você não acredita em nada a respeito de você? E aí eu entro com a programação neurolinguística, né? Para poder justamente criar novas sensações a respeito de quem você pode ser, além do novo comportamento. Então, é muito interessante como funciona esse processo. E aí você vai mudar, né? E a programação neurolinguística, ela diz respeito a todo esse processo, né? Como a gente se comporta, como a gente age, como a gente pensa e como a gente estrutura a nossa vida. Então, é possível sim fazer uma grande mudança acontecer na sua vida, desde que você mude o que você sente a respeito de você mesmo e que você crie novos comportamentos. Agora, se você continuar fazendo as mesmas coisas, sempre você vai obter os mesmos resultados. E é aí que eu trabalho. Você vai parar de fazer as coisas do jeito que você vem fazendo, eu vou estruturar um novo você, com um novo comportamento, com uma nova forma de agir e sentir e pensar
E aí você vai para o seu resultado. Então são belíssimas as mudanças que acontecem. Então, gente, anotem aí, eu sou Cristina Long. Lá no meu site é cristinalong.com.br. Lá tem todas as informações de como funcionam as consultas, podem ser feitas inclusive via chamada de vídeo, atendo gente aí do Brasil inteiro, fora do Brasil. Tem também as informações sobre os livros que eu escrevi. Eu tenho um livro que chama-se Anjos e Mentores, que inclusive está sendo vendido como curso aqui na plataforma da Rádio Mundial. Tenho A Lei da Atração para Crianças, A Melhor Versão de Você e Divórcio Bem-Sucedido, que são todos livros baseados em empoderamento pessoal, como você faz para criar nova estrutura para a sua vida. Porque, olha só, a maioria das pessoas, elas sabem que elas devem mudar, mas elas não conseguem mudar. E aí, nesse conseguir que está o X da questão. Então, anotem aí, gente. 944131010 é o nosso WhatsApp. 944131010. Você pode marcar sua consulta por lá. E essa consulta vai mudar a sua vida. Por quê? Porque você precisa mudar o que você sente para poder mudar o que você faz para poder mudar a sua vida. Vou repetir. Você precisa mudar o que você sente, porque se você sente errado, você não vai acreditar que você pode. Você precisa mudar o que você faz, porque fazer as mesmas coisas vai continuar trazendo para você esses resultados que você já tem. E você precisa ter novos comportamentos. Você precisa fazer a sua vida acontecer e para que isso aconteça, você vai precisar se tornar uma pessoa diferente do que você é hoje. Simples assim. Então, como você pensa sobre as coisas, né? Como você se pensa, você já parou para pensar? Como você entende a sua imagem emocional? Que imagem emocional você passa para o mundo? Gente, se pergunte aí, você que está me ouvindo, se pergunte, quando as pessoas olham para mim, o que elas pensam que eu sou? Ou melhor, não o que elas pensam em termos de opinião, mas o que eu demonstro para as pessoas. Eu aparento ser uma pessoa emocionalmente bem resolvida, estruturada, uma pessoa interessante, uma pessoa que sabe, ou eu aparento, na verdade, ser uma pessoa que é insegura, que é medrosa, que não consegue, que fala uma coisa e faz outra, ou eu falo aí por aí muitas coisas e de repente as pessoas olham para a minha vida e não enxergam, né, o que eu faço. Isso acontece muito, gente, lá no consultório. Tem gente que senta lá na minha frente e fala, eu sou tal coisa. Por exemplo, eu sou empresário ou eu faço tal coisa. Aí eu percebo que, na verdade, se a pessoa realmente fosse aquilo que ela falou que ela teria uma outra estrutura à volta dela. Ela teria coisas que ela não tem, ela teria um comportamento diferente daquilo que ela vem tendo. E a pessoa criou naquela cabeça dela a imagem de algo que ela quer, mas sem entender que ela ainda não é aquilo. Então, para você se tornar aquilo que você deseja ser, você vai precisar mudar o que você sente e a estratégia que você vai ter, né, o caminhar para aquilo que você deseja. E nisto eu sou especialista. Me especializei em hipnose, programação neurolinguística e inteligência emocional para fazer esses processos acontecerem. E isso envolve principalmente todos os seus sentimentos de tudo que aconteceu. Então, nós vamos revisar a sua vida, vamos olhar as suas memórias emocionais, aquelas crenças, os paradigmas, tudo isso eu vou mudar dentro de você. E aí você se torna uma nova pessoa. Então, é um processo interessantíssimo, delicioso, porque tornar-se aquilo que você quer, aquilo que você sempre sonhou, é um processo delicioso. Então, gente, anotem aí. O nosso WhatsApp, para marcar consulta, fala lá com o Kevin, é 944131010. 944131010 e tem o meu site que é cristinalong.com.br. Inclusive, gente, em agosto estarei indo para o Egito. Convido você a vir fazer essa viagem, que é uma viagem espetacular. Vou todos os anos para o Egito, será a minha 5ª vez. Então é super seguro, já inclusive levei meus filhos.
E nessa viagem nós vamos olhar para todos os pedacinhos da sua vida. Se você quiser escrever um livro sobre sua vida, você vai ter essa oportunidade, porque a gente vai olhar para isso diariamente, tá? Então, também em grupo nós faremos as vivências. Nós temos um cruzeiro lindo ali de 4 dias no Rio Nilo, onde nós vamos passando por várias cidades, onde, né, a civilização egípcia foi deixando ali as informações, os templos maravilhosos, as pirâmides. Nós vamos conhecer as terras núbias, andar de camelo, fazer tudo que você tem direito. E eu vou te acompanhar na viagem desde o comecinho, desde o Brasil. Lá no Egito nós temos guias em português, então é super tranquilo. E é uma viagem maravilhosa. É uma viagem que você pode convidar a sua mãe. Sabe assim, aquela viagem que você pode falar para si mesmo, eu quero ir com a minha mãe. É uma viagem onde vai eu e minha mãe, ou eu e meu pai, eu e meu irmão. Sabe, que é diferente. Muitas pessoas nas viagens comigo aí pelo mundo fazem isso, talvez até porque eu indique isso, porque a gente muitas vezes quando viaja em grupo, por exemplo, na família, você acaba tendo um tipo de papo, um tipo de conversa diferente. Quando você vai com alguém muito especial, e você tem todo esse tempo para essa pessoa, se torna aquela viagem inesquecível que você vai guardar para o resto da sua vida. Então não tem nenhuma limitação de idade, porque lá é muito fácil os lugares, né? Os lugares que nós vamos fazer um passeio incrível, que é o meu favorito, de balão. Então não tem nada que seja impedidor, que é diferente, por exemplo, quando a gente vai para Machu Picchu, que tem muitos lugares para subir. Aí você tem que ter um pouquinho mais de fôlego, aí depende de outros fatores. Mas o Egito é super tranquilo. Então, as informações para ir ao Egito comigo, Cristina Long, estão lá lá no meu site, cristinalong.com.br. Lembrando que o Long se escreve L-O-N-G-H-I. Se você está dirigindo neste momento, procura depois lá Egito com Cristina Long, ou Cristina Long Rádio Mundial. Tem meu Facebook, tem meu Instagram, tem a minha página também lá no YouTube. Com certeza você vai encontrar muita coisa minha aí. Estou há 22 anos trabalhando com isso. Me especializei em inteligência emocional, em programação neurolinguística, em hipnose para fazer essas mudanças estruturais acontecerem. Não só aquela coisa que se torna momentânea, né? Tem muita gente que faz por aí consultas, por exemplo, e a pessoa descobre algo interessante, legal, mas aquilo não vai mudar a vida dela, aquilo é só motivação. Eu trabalho na estrutura, não na motivação, tá? Então, eu transformo pessoas, transformando o que elas sentem, como elas se pensam e o que elas vão fazer. Porque o fazer de forma diferente vai fazer você se tornar uma pessoa diferente e ter um resultado diferente. Então, eu volto a falar, eu não trabalho com motivação, eu trabalho com mudanças. É muito diferente. Então, não adianta você fazer uma coisa que é paliativa, você tem que fazer uma coisa bem estruturada. Então, a gente tem que mexer em quem você se tornou, né? Que personalidade você adquiriu e por quê? Esses caminhos que você tem andado na sua vida, por que você faz dessa forma? Por que isso está estruturado dessa forma? E o que você quer? Que é o mais importante, quem você quer se tornar, que vida você deseja ter, o que você quer alcançar na sua vida. Tudo isso é possível e existe um comportamento, principalmente dentro de você, bem estruturado, emocional, que você precisa ter, além de ter realmente o comportamento ali do como, né, do dia a dia, do saber posso ou não posso fazer certas coisas, como eu faço a estrutura acontecer. Então, isso eu vou fazer na sua vida. E eu atendo casais também, atendo adolescentes, adoro fazer mudanças em todos os sentidos. Atendo também bastante pessoas bastante mais velhas, né? Porque elas querem olhar para a vida delas. Isso é muito legal, né? Terminar a vida de uma forma gostosa e não desestruturada. Então, gente, olhem aí. Anotem aí o nosso WhatsApp 944131010 944131010. O meu site é cristinalong.com.br. Lembrando que o Long se escreve L-O-N-G-H-I. Então, cristinalong.com.br e o nosso WhatsApp
44 13 10 10. 9 44 13 10 10. E é isso, pessoal. Um excelente dia para vocês e até o meu próximo programa.